Boa noite, pessoal, tudo bem? Terceira vez na semana, hein? Tem gente aí que eu acho que não aguenta mais ver a professora Ana Graziele nas aulas aí, durante a semana, no período noturno. Mas vamos lá, né? Vamos aguentar mais um pouquinho, que tem mais essa disciplina para a gente tocar aí. E fazer mais uma aula inicial de abertura de semestre, dessa vez da disciplina de desenvolvimento regional, tá? Então, esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né, ao início aí desse semestre letivo, o primeiro semestre letivo de 2001, de 2021, olha, 20 anos atrás, já estou até errando o ano. Primeiro semestre letivo de 2021 aqui na UFMS, no curso de administração. E essa disciplina, desenvolvimento regional, uma disciplina optativa, então os alunos vão aí fazendo suas escolhas, né, em termos de disciplina para cursar. Mas sempre tem um pessoal aí que está interessado em saber como que a gente trabalha essas questões de desenvolvimento social, econômico, das regiões, das localidades e também dos países. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa aula de hoje. Para quem não. Bom, já deve saber o meu nome de novo, né? Falei isso ontem, mas já deve saber meu nome. Mas se não sabe, eu sou a professora Ana Graziele e vou acompanhar vocês aí durante esse período do semestre, tá bom? Com essa disciplina. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que essa disciplina vai desenvolver, o que é desenvolvimento regional, primeiro, quais são os pontos que essa disciplina vai desenvolver ao longo do semestre, e vamos discutir um pouquinho sobre essa relação que o desenvolvimento regional tem, tanto com o âmbito público quanto com o âmbito privado. Que eu acho que é isso aí que dá a liga para a gente começar a discutir essas questões aí. E principalmente também como o administrador se coloca nesse processo de auxiliar as comunidades locais a buscarem novas oportunidades, a desenvolverem novas possibilidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas que lá habitam, que lá moram, tá certo? Então, essa é a pegada que a gente vai tocar hoje. Para começar, né, eu gostaria de colocar algumas observações, e a pena que ainda não tem aí ninguém fazendo comentário, ninguém chegando, né? A professora começou também a falar agora, mas eu queria fazer algumas colocações aí de entrada para a gente começar a pensar no assunto. Certamente, aí na sua cidade, você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos assim, se questionado a respeito da existência de algumas ações desempenhadas pelas pessoas. Então, eu acho que uma reflexão inicial que a gente pode se fazer na cidade onde eu moro, tem atividade de turismo? O turismo é desenvolvido nessa cidade? Tem hotel, tem uma rede hoteleira ou hotéis, tem estruturas de recepção, tem restaurantes, tem agências de turismo, tem atrativos, como é que é a infraestrutura para receber as pessoas? Tem? Se pergunta aí. Enquanto isso, eu vou falar um oi para a Thaís, que chegou agora aqui. Thaís, tudo bem? Oi? Tudo já é? Obrigada por ter vindo. Outra perguntinha. Lá na sua cidade, ó, o Moisés também pintando aqui. Beleza, Moisés? Obrigada, viu? Boa noite. Juliana Velar, tudo bom, Ju? Boa noite, obrigado por você estar aqui também. Aí, outra perguntinha. Na sua cidade, tem feira de artesanato? Tem artesãos? Tem pessoas ali que trabalham com, de repente, alguns recursos que existem ali na cidade e transformam isso em produtos, né, da criatividade humana para fazer a comercialização? Tem ou não tem? Mais uma perguntinha aí, né? Outra. Na sua cidade, você repara se tem gente trabalhando com produtos regionais? Aquele indivíduo que vai lá, cultiva as abelhinhas, extrai o mel das abelhas e faz a comercialização, ou um outro indivíduo que vai e planta uma espécie de vegetal ali específico, né? Faz ali a comercialização. Alguma fruta específica? Tem?
Aí você pega essa frutinha, vai lá, faz um licor, faz um doce, queijo, né? Tem, não tem? Pensa aí. Essas perguntinhas todas aí que eu tô te fazendo, na verdade, são perguntas que direcionam um pouco essa questão do desenvolvimento regional que a gente está falando, né? E aí eu vou emendar com outras perguntinhas, que é para ver se você identifica a existência disso lá na sua cidade, na sua região. Aí na tua cidade, tem incubadora de empresa? Perguntinha, não sabemos. Na sua cidade tem Banco do Povo? Não sabemos. Na sua cidade ou a sua cidade faz parte de algum consórcio municipal? Consórcio municipal são consórcios de municípios. Tem ou não tem? Olha aí. Quantas perguntinhas para a gente pensar e ver até que ponto as nossas regiões elas estão inseridas nessa discussão que a gente vai promover sobre desenvolvimento regional. Para pensar aí só um minutinho, enquanto isso vou dar uma boa noite pro Rafael. Ô, Rafael, você tá bom, Rafael? Quanto tempo, hein? Boa noite, obrigado pelo oi aí, por estar presente aí na nossa discussão, breve discussão. Bom, já dei um oi para o Rafael e deu tempo de você pensar. E aí, nessa reflexão, se alguém quiser aí colocar no chat também, dizer aí, e aí, pensei, tem, não tem, tem, não tem, pode colocar. E diante dessa reflexão é que a gente posiciona a discussão sobre desenvolvimento regional. Quando a gente fala de turismo, artesanato, produtos locais, quando a gente fala de incubadoras, parques tecnológicos, iniciativas de financiamento para as empresas, né, crédito para as empresas, todo esse movimento aí que une essas questões relacionadas a como os municípios eles estão ali negociando formas de atuar de forma conjunta para de repente influenciar outros níveis de governo, tudo isso está ali inserido no aspecto do desenvolvimento regional, tá certo? Então, essa disciplina, ela trata destes e de outros aspectos que envolvem, de fato, a visão, assim, inicialmente econômica, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, né? Apesar de nós entendermos que o termo desenvolvimento é um termo que vem da biologia, né? No sentido de você se desenvolver mesmo, né? Mas aplicado à regionalidade, você vai ver que os primeiros escritos, os primeiros estudos que tratam de desenvolvimento regional, eles têm origem na visão clássica da economia, né? Que é a visão ricardiana, Adam Smith. Então, desse referencial é que começam a sair os primeiros textos que se direcionam para essa questão de desenvolvimento regional. E aí, você vai ter diversas abordagens que vão surgindo a partir daí, da própria economia política vai saindo alguma coisa, né? Você vai ter as abordagens aí mais evolucionárias e que tratam as questões relacionadas ao empreendedorismo, tá? E também os modelos de competitividade. Porque, inicialmente, essa discussão de que hoje a gente trata de desenvolvimento regional, ela surge a partir da compreensão do desenvolvimento nacional, né, de um país. E aí, até dentro, né, do mainstream de estratégia empresarial, você vai encontrar modelos competitivos que são direcionados a países, né? O Michael Porter tem um livro que se chama Competitividade das Nações, em que lá ele descreve, né, o modelo do diamante, ou seja, como que você atrai empresas e se torna atrativo para empresas naquele país a partir de algumas condições que são colocadas, né? Então, a discussão sobre desenvolvimento regional, ela começa a partir daí, deste referencial que na verdade é de desenvolvimento nacional, de competitividade nacional. E aí você vai trazendo isso para desenvolvimento regional e para desenvolvimento local, né? E aí quando você vai, se você for de repente fazer um desenhinho aí para ilustrar essa hierarquia, digamos assim, você vai ter vários desenvolvimentos locais, né, que estão contidos ali em uma região territorialmente
próxima, né, geograficamente próxima. Esses desenvolvimentos, eles vão juntos, eles formam, né, eles conduzem o desenvolvimento regional, que é de uma região, e os vários desenvolvimentos regionais vão conduzir ao desenvolvimento, à competitividade de um país, de uma nação. Né? Então, você vai ter meio que essa hierarquia, né? Desenvolvimento local, desenvolvimento regional, desenvolvimento do país. E nessa hierarquia toda, digamos assim, o que a gente toca é justamente nesse meio, do meio para baixo, no regional e no local. E a gente vai explicar um pouco disso aí ao longo da disciplina. Então, deixa eu falar um oi aqui para o pessoal aqui, né? Ó, o Rafael falando que gosta muito do tema, né? Cada cidade tem um atrativo que é fácil famosa, como por exemplo a cidade de Porto Ferreira, que é a cidade da cerâmica, o Jaú, que é a cidade de Jaú, muito bom. É um tema que eu estou ajudando a cidade que tem família, ainda não descobriu seus talentos. É isso aí mesmo, né? Tem aí desenvolvimento regional, como o Rafael está falando aqui, tem uma ligação direta com as potencialidades e os recursos que a região dispõe. E aí, a gente vai falar um pouco disso mais adiante, mas essas potencialidades e esses recursos, eles têm a ver não só com a questão econômica, mas também com a questão da formação social, a história, né, daquela região, os povos que lá habitam, enfim, tem um monte de coisa ali envolvida, né? Mas vai dar nisso que ele comentou aqui, né? Nessa possibilidade de você encontrar até mesmo certas vocações que estão ali definidas em cada uma dessas regiões, né? Então, deixa eu falar para você um pouquinho o que a gente vai tratar nessa disciplina aí ao longo do semestre, né? Vou pegar aqui de novo, que é para não esquecer, né, do que eu tenho todos os pontos aqui para falar, mas a gente vai falar, então, definir aí a questão do desenvolvimento regional e de onde surge essa discussão, né? Vamos falar também sobre a relação de desenvolvimento regional e Estado, que é uma relação fortíssima, principalmente quando a gente enxerga aí o papel das políticas públicas no desenvolvimento regional, então a gente vai falar disso, né? Vamos falar também da questão da noção de território e povos tradicionais, que é algo que a gente tem principalmente aqui, né, na região de Aquidauana, Anastácio, Miranda, essa região aqui do Pantanal Sul-Mato-Grossense, a presença de povos tradicionais e como que esses povos eles vão se relacionando com o processo aí do desenvolvimento regional. Vamos falar de redes urbanas, outro assunto extremamente importante e interessante dentro desse contexto de desenvolvimento regional, porque a gente vai aí caracterizar como que essas redes elas vão se formando, quais são os nós que conectam essa rede e qual que é o papel delas para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento regional. Vamos falar também de competitividade regional, os vários modelos de competitividade que existem. Eu falei do modelo porteriano aqui, citei o diamante de Porter, mas existem diversos modelos e a gente vai falar de um pouco aí dos principais desses modelos, não todos, mas os principais desses modelos, né? Enxergar principalmente como que você vai construindo na região condições de atrair empresas e outros empreendimentos, inclusive não lucrativos, para atuar ali, tá? Nesse sentido, a gente vai falar também de uma configuração, ou de duas, melhor, a gente vai falar de duas configurações específicas que atuam diretamente no desenvolvimento de uma região, que é o arranjo produtivo local, né, que tem ali a questão da territorialidade muito expressa, né? E vamos estabelecer a diferença entre o arranjo produtivo local e os clusters, que muitas vezes são confundidos teoricamente e na prática também. Então, a gente vai falar sobre isso também ao longo do semestre aí na nossa disciplina. A gente vai falar de um outro ponto super importante. Vamos falar dos impactos ambientais do desenvolvimento regional. Porque é assim, né? As pessoas, no geral, querem ver a sua região prosperar, ter emprego, ter melhores condições de vida, ter acesso a serviços, mas acaba tendo todo um custo para isso acontecer.
E esse custo, uma das interfaces desse custo é o impacto ambiental, porque a gente sabe que qualquer ação humana que é desempenhada tem um impacto no meio ambiente, e aí a gente acaba tendo que ali administrar, gerenciar a forma de fazer, de executar essas ações, para que o impacto ele seja minimizado e que os recursos, de alguma forma, os recursos naturais, eles também sejam utilizados com mais parcimônia e também com maior efetividade, né, com maior eficiência. Então, certamente tem as questões relacionadas ao impacto ambiental e a gente vai tratar disso também na nossa disciplina. Vamos falar também sobre desenvolvimento regional e criminalidade, né? É um ponto que... Deixa eu pegar aqui a bateria que eu estou sentindo. Estou sentindo que meu computador vai ficar sem bateria aqui. Não vai dar, né? No meio da live, sem bateria, não tem como. Então, a gente vai tratar sobre esse ponto, né, desenvolvimento regional e criminalidade, porque, de fato, é um ponto que se observa nessa discussão também. Quando a gente vê que uma determinada região ela vai se desenvolvendo, socialmente ela vai mudando. E, muitas vezes, a gente tem uma alteração na caracterização da criminalidade e também até na quantificação, né, da criminalidade nessas regiões. Então, a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre identificação de potencialidades regionais. Então, como que a gente identifica os potenciais que existem em uma região, né? E as ferramentas que a gente utiliza para isso. São ferramentas aí que são bem parecidas com aquilo que a gente usa em administração de empresa para identificar potenciais de negócio, mas que tem aí uma característica mais regional. Então, a gente vai falar dessas ferramentas também. Vamos falar de estratégias para negócios locais. E aí vai entrar uma discussão que permeia o mundo da estratégia empresarial, né? Desde as questões relacionadas a posicionamento ou não posicionamento, né, do negócio, mix de produtos, a relação que a gente tem aí com o cliente, qual é o valor que você está entregando para esse cliente, que vai desde isso até mesmo as peculiaridades que os negócios locais têm, que são completamente diferentes daquelas observadas em negócios em grandes centros urbanos, né? Em outros contextos aí, inclusive municipais. Então, a gente vai tratar um pouco disso também na disciplina. Vamos falar também da relação de turismo e desenvolvimento regional. O turismo é um dos principais motores para o desenvolvimento regional, porque proporciona para o turista, né, a possibilidade de ter experiências de consumo que são desejas, né, que sejam experiências inesquecíveis, agradáveis, únicas, e para a municipalidade, para a localidade, proporciona diversas fontes de renda para as pessoas, que vão desde a estrutura hoteleira até as estruturas de alimentação, atendimento à saúde, enfim, atrativos turísticos e por aí vai. Então, a gente vai comentar um pouco sobre essa relação com o desenvolvimento regional. E aí, já chegando para o final da disciplina, ufa, professora, quanta coisa tem aí, né? Tem mesmo. Mas mais chegando aí para o final da disciplina, a gente vai falar sobre incubadoras e parques tecnológicos, que é um outro motor de desenvolvimento regional. A gente tem aí rankings que são divulgados, né, anualmente de cidades empreendedoras e cidades inovadoras, e certamente esse tipo de caracterização faz com que as empresas desenvolvam um outro olhar sobre aquela cidade na hora que ela vai escolher onde vai plantar os seus pezinhos. Então, a gente vai falar um pouco sobre a influência desses ambientes de inovação neste processo. E, por fim, vamos falar de um tópico que é emergente, que é super agradável, né? E também reflexivo, que é o tema de cidades inteligentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é uma cidade inteligente, como que ela vai se constituindo. Cidades inteligentes são só os grandes centros urbanos? Não. Cidades inteligentes podem abranger cidades pequenas, né? Localidades mais distantes, porque independem
Lógico, tem uma relação que, se você intermedia com a tecnologia, é mais facilitada, mas consiste mais em pensar soluções que, de fato, resolvam os problemas das pessoas enquanto elas vivem naquele lugar. Então, a gente vai falar um pouco disso também no contexto dessa disciplina, tá certo? Ufa! Quanta coisa para falar, né, professor? Verdade, muita coisa mesmo. Mas é muita coisa, mas na minha opinião, é muita coisa interessantíssima, que eu acho que principalmente para quem está aqui no contexto de Aquidauana e Anastácio, eu acho que faz muito bem aí para a gente parar para pensar, refletir nas possibilidades que a gente tem para incrementar a competitividade local e, consequentemente, a competitividade regional, atraindo investimentos para a região e, consequentemente, melhorando, né, as possibilidades aí que as pessoas têm para interagir nos seus ambientes, para viver nos seus ambientes, né? Aí o Rafael falando aqui, né, que o Kotler é o autor de marketing, né, fala da vocação de cada lugar que precisa ser descoberto para explorar, isso mesmo, né, é o que a gente está falando. Tem aí, e todo lugar tem, né, não adianta me falar, aqui não tem nada. Tem sim, é uma questão de você parar para olhar, né, para descobrir. Aí o Alexander, tudo bom, Alexander? Tudo jóia? Como é que você está aí, deixando uma contribuição para a gente, né? Ou só passando e dando perdido? Não, né? Passando e dando contribuição. Deixa eu ver aqui o que você coloca pra gente. Ruim quando o local não trabalha de forma coletiva, mas separados politicamente, né? E aí tá falando que é legal que tem as universidades que trabalham de forma integrada, né? Oferecendo a oportunidade da comunidade se desenvolver no aspecto científico, técnico, com o saber local, né? Mas eu acho que isso que você comenta aqui, eu acho que faz parte aí do papel, né, das instituições de ensino no geral, né? E eu acho que na medida em que como eu falei, a gente sempre vai ter ali oportunidades para serem exploradas, mas muitas vezes a gente não tem, não teve a oportunidade de identificá-las, né? Não usou os instrumentos, às vezes não tinha alguém ali para fazer esse olhar, mas à medida em que a gente vai tendo mão de obra formada, qualificada, e também o aporte do poder público, isso tudo vai se viabilizando, né? E isso acho que é a grande sacada, assim, a grande reflexão que a gente faz desse processo de desenvolvimento regional, né? Bom, então, assim, tem muita coisa para a gente falar aí ao longo desse semestre. Espero que os meus alunos aí participem fortemente da disciplina, fazendo seus comentários, colocando as suas opiniões, né, trazendo exemplos para a gente poder ir enriquecendo todo esse processo aí, né? Bom, então dito isso, vamos aí começar a falar um pouco sobre a nossa disciplina, trazendo essa ideia de desenvolvimento regional através das reflexões aí que a teoria nos mostra, né? Bom, como eu falei para vocês, a gente tem a discussão de desenvolvimento regional que parte lá da economia clássica, e isso já denota para a gente o tempo, né, que se leva discutindo sobre esse assunto, mas, de fato, quando a gente começa a notar a evidência desse tema na literatura e também na prática, vamos dizer assim, né, você observa que após a Segunda Grande Guerra Mundial, essa discussão ela foi se aprimorando, tá bom? Ela foi acontecendo de forma mais proeminente, digamos assim. Rafael falando aqui, ô Rafael, obrigada, viu? Obrigada pela presença, viu? Um abração forte aí, viu? Obrigada. E aí, por que a Segunda Grande Guerra Mundial ela marca a questão do desenvolvimento regional? Porque a partir desse momento a gente vai observar a existência, a existência não, né? Mas a gente vai observar que alguns países eles caminham enquanto industrialização de forma diferente que outros. Então a gente identifica a existência de países mais industrializados do que outros, né? E, de fato, a indústria é um motor de transformação local, regional e nacional,
porque a indústria, ela movimenta a localidade desde a hora em que ela se instala ali, pensando até em instalações físicas, até o momento em que ela emprega pessoas e vai entregando seus produtos e serviços ali. Na medida em que ela emprega as pessoas, essas pessoas vão recebendo seus salários, vão consumindo ali na localidade, e aí o giro econômico vai acontecendo, né? Então, de fato, a indústria tem um papel importante aí no desenvolvimento regional. Agora, outra coisa que a gente também notou após a Segunda Grande Guerra Mundial é que dentro dos próprios países, inclusive dos industrializados, mais industrializados, você vai identificar que tem áreas dentro desses países que se destacam mais do que outras em relação à atratividade das empresas, em relação ao desenvolvimento econômico, né? Então, não existe uma uniformidade dentro de um país, mesmo industrializado, em relação a tudo aquilo que acontece em termos de desenvolvimento econômico, social e qualidade de vida das pessoas, tá? E quando a gente traz essa discussão para um país de dimensões continentais, como é o Brasil, a discrepância fica mais evidente ainda, porque quanto maior o território, maior é a probabilidade de você ter essas diferenças ocorrendo, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, né? O primeiro é a questão da industrialização, o segundo ponto é essa diferença aí que existe entre essas regiões. E aí, um terceiro ponto que a gente precisa notar é a questão da própria globalização, né? De como que a globalização ela foi acentuando algumas diferenças e foi até, de certa forma, favorecendo que essas diferenças elas ocorressem. Ao mesmo tempo, nós podemos enxergar que a própria, aqui no contexto do Brasil, né, a própria Constituição brasileira, ela, por si só, dá mais autonomia e mais poder para os municípios, né? Então, nessa medida, os municípios eles vão ganhando uma característica diferente, que é diferente se a gente compara anteriormente à Constituição Federal, porque os municípios hoje eles vão adquirindo um papel muito importante em relação à questão de atrair investimentos, né? E entre eles, os municípios entre si, eles competem uns com os outros. Por quê? Porque ambos, né, ou todos eles, querem atrair investimentos e querem obter desenvolvimento econômico e social. Então, essa, digamos assim, competição, ela ocorre com base em algumas situações, né? Então, você vai ter investimentos em infraestrutura, né? Então, vou construir estrada, vou construir terminais logísticos, vou dar condições melhores de comunicação, né? E por aí vai. Né? Indústrias correlatas que estão ali participando da mesma cadeia de valor. Então, os municípios, eles, a partir do momento que eles ganham mais autonomia, eles também começam a olhar para o que o outro está fazendo e como eu estou me colocando para poder atrair melhor ou atrair de forma mais efetiva o interesse das organizações, o interesse das empresas. Só que aí é que vem o grande desafio do desenvolvimento regional. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você precisa pensar nas questões econômicas, você também precisa pensar nas questões sociais, né? Então, desenvolver regionalmente uma localidade, ou desenvolver uma localidade, significa em balancear, né, o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Então, ao mesmo tempo em que há preocupação com os empregos, com a geração de renda, com a economia, com o consumo, né, também tem a preocupação com os direitos ali que têm que ser oferecidos para as pessoas, né? O acesso à saúde, o acesso à educação, ao saneamento básico e por aí vai. Então, é uma balança difícil de a gente equilibrar, né? Difícil do gestor público equilibrar, porque
toda vez que você está falando em investimentos nas cidades, você não está falando de pouco dinheiro que está sendo colocado ali, né? O recurso, a demanda de recurso é muito grande. E muitas vezes o recurso ele não chega com a velocidade que as pessoas gostariam ou até precisariam. Então, fazer esse equilíbrio entre desenvolvimento social e desenvolvimento econômico é uma tarefa muito difícil. Né? E é, de fato, desafiadora quando a gente coloca isso na mão do gestor público. Né? Então, eu acho que é uma discussão interessante da gente fazer, até porque eu falei agora há pouco da questão das possibilidades, né? Como é que você identifica as potencialidades regionais? Existem instrumentos para se fazer isso, né? Mas o que a gente precisa entender é que qualquer que seja esse espaço no qual a gente esteja posicionando a necessidade de desenvolvimento regional, a gente vai ter que entender que é um espaço construído pelo ambiente natural. Então, a gente vai ter ali os recursos da natureza que estão presentes ali, a gente vai ter flora, a gente vai ter fauna, a gente vai ter rio, a gente vai ter água, a gente vai ter a condição climática, a gente vai ter chuva, a gente vai ter mais sol, tem tudo isso, né? Que, digamos assim, está lá, né? É dado, está dado, né? Mas tem todas as inter-relações das pessoas com este ambiente. E como que as pessoas percebem este ambiente, né? Então, você tem, de um lado, o ambiente natural e, do outro lado, um ambiente que é construído a partir da interação das pessoas com outras pessoas, com outras organizações com o meio ambiente, e que tudo isso faz parte do contexto no qual a gente aplica a ideia de desenvolvimento regional. Então, a complexidade de você tratar disso é muito grande, porque quando você começa a pensar em termos de relações entre as pessoas e outras pessoas, relação entre a pessoa e a empresa, aí você começa a enxergar que, apesar de nós termos políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional, também tem ali o envolvimento da iniciativa privada. Então, o que a gente consegue enxergar? Que tanto o crescimento econômico quanto o desenvolvimento social, eles combinam fatores que são provenientes da iniciativa privada e do setor público. Então, nem só um, nem só o outro podem se responsabilizar unicamente pelo desenvolvimento regional. Né? É um jogo que se joga de dupla, digamos assim. Né? Iniciativa privada e poder público. E aí, essa dupla, digamos assim, ela precisa se organizar, ela precisa estar muito bem afinada ali, porque o papel dela é justamente fazer o quê? Pegar os recursos que estão ali, né, disponíveis, fazer o gerenciamento desses recursos, aplicá-los da melhor forma possível. E esse gerenciamento, essa aplicação, está diretamente relacionada a como que cada um desses atores participa do processo de desenvolvimento regional. E a ideia é que, cada vez mais, cada um desses atores vá se tornando um protagonista nessa história. Então, entende-se dessa perspectiva que quanto maior for a participação das pessoas no processo de desenvolvimento regional, melhor esse processo ocorrerá. Né? Então, veja só como que a dupla iniciativa privada e setor público tem que estar muito bem entrosada para não falhar aí nesse jogo. Né? Porque é muita coisa que está envolvida ali. Tem recurso para gerenciar e tem o papel desses atores todos que também tem que ser gerenciado. E aí, o que eu estou chamando de atores, quem são? Né? A gente está chamando de atores os munícipes, né? As pessoas que moram naquele município, naquela localidade. Atores são as empresas que estão lá presentes, atores são
os órgãos públicos, as entidades públicas que estão ali. Você vai ter atores que têm um pouco menos de participação, muitas vezes, mas são importantes ali em algum momento naquele contexto. Então, quando você fala em organizações locais, a gente tem uma situação, mas a gente vai ter organizações que atuam, de repente, no Brasil inteiro, e que tem intenção de chegar até lá, naquela localidade, assim como tem empresas que têm a necessidade ou que têm a vontade de fazer entrada naquele determinado mercado. O mercado, por si só, ele mesmo já é um ator, né, que tem ali as suas características, né, e a sua vida quase que própria, né, nesse processo, e por aí vai. Né? Então, todos aqueles que de alguma forma participam, ou seja, são afetados ou afetam o desenvolvimento regional, são esses atores que a gente está mencionando aqui. Né? E aí, eu acho que fica uma pergunta. Por que a gente faz desenvolvimento regional? Por que a gente estuda desenvolvimento regional? Por que isso é importante dentro dessa história toda que a gente está falando? Por que você vai trazer isso para o âmbito da discussão das empresas? Se tem alguma coisa a ver com o governo? Por que falar sobre isso? Porque o desenvolvimento regional, na medida que ele vai ocorrendo, e ele é um processo evolutivo, tá? Ele é um processo evolutivo. Então, ele não acontece assim, pá, de uma vez, mas ele tem uma característica de ser evolutivo e ser incremental, ou seja, ele vai acontecendo aos pouquinhos, né? Ele vai permitir que aquela região ela seja beneficiada com algumas situações. A primeira situação é que o desenvolvimento regional ele tenta de alguma forma diminuir essas diferenças que a gente tem e que eu comentei anteriormente, né? Então, você imagina só que num determinado país você tem regiões que se desenvolvem mais do que outras, tá certo? E numa cidade, isso também vai acontecer. Vai ter regiões um pouco mais desenvolvidas e outras um pouco menos desenvolvidas. Quando você trabalha com a perspectiva do desenvolvimento regional, a ideia é você diminuir essas diferenças, diminuir essas assimetrias, no sentido de equalizar um pouco mais essa questão do desenvolvimento econômico e social. Né? Diminuir as diferenças sociais entre as pessoas, diminuir as diferenças econômicas também. Então, eu acho que esse é um grande ganho que a gente tem a partir dessa perspectiva. Outra coisa bacana que o desenvolvimento regional traz é justamente esse olhar sobre a região e sobre o que ela tem, o que ela possui de recurso, o que ela tem de potencialidade e como você pode explorar isso, explorar essas oportunidades. Então, é um olhar aí que você faz um pouco mais crítico sobre o ambiente, e a partir desse olhar surge aí a reflexão de como que esse ambiente pode ser diferente e melhor para as pessoas que lá vivem, né? Uma outra possibilidade, eu acho que um outro ganho que você tem a partir do desenvolvimento regional é essa possibilidade de você tentar organizar os espaços ocupados pelas pessoas, né? Aí a gente já tá partindo aí de uma discussão que inclusive envolve territórios, né? E como que esses territórios eles são percebidos, eles são identificados, eles são percebidos, eles são ocupados. E aí, na medida em que você traz isso para o desenvolvimento regional, você está começando a pensar como que a gente pode organizar melhor estes territórios. Como que a gente pode organizar melhores as pessoas, os recursos, né? Como que a gente pode ter os espaços melhor definidos para que a vida das pessoas também seja melhor. Eu acho que esse também é um grande ganho. E eu não sei se o principal, ou se talvez... eu não sei se é um ganho em si, mas eu acho que é até mais uma característica do desenvolvimento regional, né? Que na medida em que ele vai acontecendo, você vai notando
que cresce a participação das pessoas nos processos de discussão. Por quê? Porque o indivíduo ele se toca da importância daquilo para a vida dele. Então, quando você tem uma audiência pública, né, para discutir se vai, de repente, qual o espaço que vai ser destinado para instalar uma universidade ali na cidade, na medida em que as pessoas participam dessa discussão, elas estão enxergando a potencialidade e o valor que elas podem obter a partir daquilo. E aí elas começam a opinar e se posicionar. Acho que seria melhor no bairro tal, ou não sei na onde, porque é perto disso, que é perto daquilo, né? E isso, de fato, é aquilo que a gente espera e até gostaria que acontecesse o tempo todo, né? Que as pessoas o tempo todo tivessem essa participação, né? E muitas vezes a gente sabe que essa participação ela ocorre mediante somente os instrumentos legais, né? Os instrumentos, por exemplo, de controle social. Mas o ideal é que isso ocorresse sem estar vinculado necessariamente a esses instrumentos. Então, eu acho que essa característica, né, essa possibilidade que o desenvolvimento regional abre, só dá para as pessoas, empodera as pessoas, na verdade, né? Empodera as pessoas à medida que elas vão tomando nas suas mãos a possibilidade de contribuir com um processo decisório que envolve a duplinha iniciativa privada e poder público, né? E isso eu acho que é fantástico, né? Você se sentir participativo naquele processo. Agora, né? Vamos pensar assim um pouquinho, né? Tem um levantamento do IPEA de 2015. Eu conheço esse de 2015, eu desconheço se há outros posteriores a ele. Mas se não há, eu fico curiosa até para saber se a gente, fazendo esse levantamento hoje, principalmente pós-pandemia, se a gente teria as mesmas observações aí sendo identificadas. Mas esse levantamento de 2015, ele mostra que alguns indicativos que as políticas públicas adotadas foram propiciando, na verdade, né, para as pessoas e para o país. Então, vou destacar alguns pontos só desse levantamento, porque ele é muito rico, tem muita coisa, né? Então, uma das coisas que o levantamento identificou é que no Brasil a indústria que ainda está concentrada no eixo sul-sudeste, mas essa concentração ela vem diminuindo, ou seja, a indústria ela vem se posicionando também em outros lugares do país, né? Então você vai ter ali na região Nordeste, na região Centro-Oeste, na região Norte, também polos industriais que vão aí se formando ao longo do tempo. Então, isso foi uma coisa que que o levantamento do IPEA conseguiu capturar. Outra coisa interessante que foi capturada é que as cidades que mais cresceram nesse período foram justamente as cidades médias. Não foram os grandes centros urbanos, nem as cidades menores, mas as cidades médias. Isso mostra para a gente que existe um potencial, de fato, que está sendo descoberto por essas cidades, né? E que as cidades grandes já exploraram, tá? Mas que essa descoberta e essa análise, precedida pela análise das condições, ela vem se consolidando, ela vem se solidificando no país. E através disso, existe esse crescimento aí que a gente mencionou, das cidades, né? Outra coisa importante que o levantamento mostra, né? Que quando a gente observa um movimento migratório dentro do país, movimento migratório são as pessoas saindo de um lugar, indo para outro lugar, de forma bem simples, assim, dita, né? Que esse movimento migratório, ele diminuiu, né? Também. Não se extinguiu, mas diminuiu. E aí a gente fica pensando, por que diminuiu, né? As pessoas, geralmente, elas saem de um lugar ou do lugar onde elas estão, porque elas não estão encontrando ali condições de vida dentro daquilo que ela precisa ou ela quer. Então, quantas histórias a gente não ouve de pessoas que saíram de lugar, foram para o outro para buscar emprego, para poder estudar, né? Enfim.
Então, na medida em que esse movimento migratório está diminuindo, o que a gente enxerga é que as oportunidades elas estão aumentando, né? Elas estão se solidificando em alguns lugares. Então, aquele indivíduo que saía daquela localidade para ir para qualquer outro lugar, hoje ele de repente não está saindo mais, por quê? Porque ele tem ali um ambiente mais favorável. O hoje, de novo, lembrando, o levantamento é de 2015, a gente está falando do contexto pandemia, né? Que certamente é diferenciado em relação a isso. Mas até então, o que a gente tinha de observação no levantamento era esse ponto. E uma outra coisa interessante, que aí tem a ver, inclusive, até com a questão da educação superior, né? Que o levantamento identificou que nas regiões Norte e Nordeste você teve um acréscimo no número de vagas da educação superior. Então, mais vagas para educação superior, né? Nas faculdades, nos institutos, nos centros universitários, nas universidades, disponíveis para as pessoas dessa região. Então, muita gente que de repente saía de lá para vir estudar em outro lugar também não está fazendo mais esse movimento, porque encontra lá próximo de onde está a possibilidade de fazer isso. Então, veja só como essas coisas todas vão se relacionando, né? Você tem a questão da educação, que é o desenvolvimento, integra aí o desenvolvimento social, tem a questão do consumo, da renda, da empregabilidade, que tem relação com o desenvolvimento econômico, né? Então, não adianta a gente querer dissociar uma coisa da outra, porque não dá certo, porque não funciona. Então, qualquer iniciativa que se pense sobre desenvolvimento regional, a gente pensa sempre sobre essas perspectivas, né? Agora, de fato, a gente precisa pontuar um negócio, né? Por mais que a iniciativa privada esteja lá presente, existe uma expectativa, inclusive das pessoas, né, da população, de que parta do poder público iniciativas que promovam o desenvolvimento regional, né? E aí a gente vai ter algumas ações que são mais explícitas, assim a gente pode dizer, né? Que, por exemplo, são os fundos constitucionais, estão previstos, né, para que essa arrecadação ela seja revertida para os municípios, para os estados. Como a gente tem instrumentos menos explícitos, mas que igualmente têm importância nesse processo. Então, quando você pega, por exemplo, os bancos, né? Quando você pega o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, a gente enxerga nesses bancos que tem aí tem a mão, né, do poder público ali neles, como provedores, por exemplo, de financiamento para possibilitar a execução de políticas industriais, de políticas agrícolas e, inclusive, de habitação. Mas o que tem a ver isso com o desenvolvimento regional, professor? Tem tudo a ver. Então, quando você tem o provimento de recursos ou quando você tem uma política industrial, ela vai certamente chegar ali na localidade e vai afetar o entorno, porque as empresas vão buscar esses recursos. Mesma coisa das políticas agrícolas. Quando você concede um financiamento para um produtor rural, você está contribuindo para que esse produtor auxilie no desenvolvimento regional, seja através dos empregos que ele concede na propriedade dele, né, na propriedade rural dele, seja através dos alimentos regionais ou dos produtos regionais que ele comercializa. Então, é um investimento que é feito, né? Aliás, é um financiamento que é disponibilizado, um crédito que é disponibilizado e que vai bater diretamente no desenvolvimento regional. Construir casa, né? Políticas habitacionais. Construir casas para as pessoas também movimenta a economia da região e oferece condições melhores de vida. Então, o que a gente enxerga aí é que existem instrumentos, eu mencionei aqui poucos, né? Mas só para a gente exemplificar. Mas existem instrumentos que o poder público utiliza
para fazer com que o desenvolvimento regional ele se viabilize. Só que nota o seguinte, estes exemplos todos que eu dei são exemplos de políticas públicas executadas no nível federal, né? E que, a priori, se você for pensar, não tem como objetivo, como finalidade, o desenvolvimento regional. Mas, quando a gente para olhar o efeito dela, a gente enxerga que uma política federal tem efeito direto no desenvolvimento local, nem regional, mas no desenvolvimento local. E essa é uma característica que a gente nota muito aqui no Brasil, nota muito no nosso país, mas que também a gente consegue ter outros lugares do mundo se comportando de forma não igual, mas semelhante a isso. Né? Porque desenvolvimento regional não é uma discussão exclusiva do Brasil. A gente tem essa mesma discussão sendo desempenhada em todos os países do mundo, porque essas assimetrias em termos de desenvolvimento econômico e social existem, inclusive, nos países desenvolvidos e nos países ricos. Né? Então, pensar, fazer essa reflexão não é privilégio, digamos assim, nosso, né? Todo mundo acaba fazendo essa reflexão aí. Então, mesmo que a gente tenha as políticas públicas no nível federal, elas vão chegando, de alguma forma, no nível local. E aí, como que... Aí a gente vê a importância, né, de participar desse processo de formulação das políticas públicas para enxergar os efeitos delas na nossa região. Então, acho que acho que era a primeira mensagem aí que eu gostaria de passar da disciplina para vocês. Na verdade, é essa, né? O que é desenvolvimento regional, como que ele vai se operacionalizando, os atores que participam desse processo, qual o papel de cada um desses atores nesse processo também, e quais são os ganhos que a gente tem a partir do momento em que a gente adota uma perspectiva de desenvolvimento regional. Tá? Eu acho que esses pontos eles são essenciais para a gente entender os outros que virão ao longo da disciplina. Não tem como a gente discutir, por exemplo, cidades inteligentes, né? Ou discutir incubadoras e parques tecnológicos se a gente não entender que essa duplinha, iniciativa privada e poder público, é a duplinha que tem que jogar junta esse jogo aí, digamos, entre aspas, né? Este jogo do desenvolvimento regional, porque cada uma delas tem a sua participação e cada uma delas contribui de forma preponderante para que o desenvolvimento regional ele se estabeleça, tá? E aí, eu acho que, dito isso, né, entendido isso, o pessoal parou de postar as perguntas, as observações, os ois e tudo mais aqui nos comentários. Não sei nem se eu me fiz entender, né? Mas se não me fiz entender, pode postar aí, a gente vai falando também. Mas, diante disso, agora a gente vai tocar as atividades, as leituras, né? A gente vai ter leituras, atividades da disciplina, né? A atividade de hoje, inclusive, eu já vou terminando aqui e organizando o vídeo, eu já vou postar para o pessoal poder fazer, né? Realizar essa reflexão. Mas eu acho que a principal reflexão que a gente tira da aula de hoje é parar para pensar um pouco na nossa cidade, né? Na cidade onde a gente vive, seja o lugar que nós estivermos, né? Porque tinha gente aí de São Paulo assistindo, o pessoal aqui de Aquidauana, de Anastácia assistindo. Parar para pensar um pouco no local onde nós vivemos, como que eu consigo enxergar se existe uma parceria entre a iniciativa privada e o poder público para que o desenvolvimento regional se promova. Existem políticas voltadas para esse desenvolvimento? Está sendo equalizado, né, essa balança aí entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social? E trazendo aqueles exemplos que eu coloquei lá no início da conversa, né? A gente consegue notar iniciativas como aquelas que eu mencionei, né, relacionadas ao turismo, ao artesanato, aos produtos locais, à inovação e até mesmo a conexão aí entre os municípios, né?
A gente consegue notar isso no local onde a gente vive? Na medida em que a gente começa a notar esses pontos, a gente começa a notar também que iniciativas que promovem o desenvolvimento regional e o desenvolvimento local, elas também acontecem. Elas estão acontecendo ali na minha localidade. É um processo de reflexão e profundo que a gente precisa fazer, porque muitas vezes não é fácil de enxergar e às vezes as próprias iniciativas elas também estão iniciando, estão um pouco mais tímidas, mas eu acho que vale a pena parar para pensar e refletir sobre isso, sim, tá bom? Bom, eu acho que hoje, para começar, tá bom, né? Já falamos bastante coisa, aliás, já enchi, né, o ouvido de vocês e a cabeça de vocês aí com as falas que a gente teve aqui. Mas fica aí o WhatsApp continua o mesmo, o e-mail continua o mesmo, está à disposição para tirar as dúvidas, para comentar sobre o conteúdo que a gente teve aqui na aula e também para tirar as dúvidas da atividade que eu vou postar daqui a pouquinho aí no na nossa sala de aula virtual, tá certo? Por hora, agradeço vocês que estiveram aí com a gente ao longo da transmissão, o pessoal que ficou até o final, obrigada por ficarem. E a gente vai se falando, porque tem muita coisa para a gente discutir ao longo desse semestre. E eu espero que a experiência que vocês vão ter agora com esse tipo de discussão enriqueça de fato a formação de vocês como administradores e faça com que vocês sejam agentes de transformação tão necessários para várias realidades que a gente tem aqui nesse país, tá certo? E é isso aí, então. Então, ó, um abraço virtual para todo mundo e até a nossa próxima videoaula, tá certo? Tchau, tchau.